Ô, rapaz, rapaga. Cara, aí dei aquela sumida básica, né? Porque a geopolítica, apesar de assaz e deveras agitada, não levou o mercado pelo mesmo lado, né? Pelo mesmo nível, né? O mercado que tá um tanto quanto monótono, né? Graficamente falando, pelo menos, né? Mas a gente vai fazer um panorama semanal de como encontra-se o mercado graficamente falando e como encontra-se o mercado na geopolítica, questões geopolíticas e tudo mais, né? Tudo isso muito mais claro depois da vinheta, então vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar seu like nesse vídeo se não deu like, se inscreva no canal se não estiver inscrito e também cogite fazer, ative o sininho das notificações caso não tenha ativado ainda o sininho das notificações. Cogite fazer parte do nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição. E caso também você não faça parte do grupo VIP, estamos com uma promoção agora por R$30. Você adere ao grupo de sinais, que é um grupo que a gente passa sinais com uma probabilidade de acerto muito, muito grande mesmo. Cara, a gente tá com um problema da automatização de sinais. Se eu não me engano, a N não tá conversando com o nosso canal. Já entrei em contato com eles, não tive resposta ainda. Vamos tentar de novo, mas enfim, manualmente falando, você consegue fazer aí nossos sinais, participar do grupo de sinais pela fortuna de 30 por mês. Então entre em contato, não pelo link, tá? O link é aqui embaixo, aliás, eu vou ver até se eu tiro o link, tá? Mas entre no grupo free, você procura eu ou o Neto, e aí passa o Pix pra mim aí, beleza? E aí a gente coloca você no canal do grupo VIP, beleza? A única coisa que você vai ter que ir ali fazer suas entradas, saídas e stops manuais, beleza? Ou pelo menos programar, né, pela corretora. Mas por R$30 por mês tá de graça. Essa porcaria desse monitor que tava todo lindo, todo problema e o duro. Pera aí. E o duro? E o duro que com esse microfone aqui fica difícil, cara. Acho que agora acertou. Fica difícil trabalhar. Enfim. Beleza, agora acho que acertou. Pessoal, vamos lá, rapidão, tá? Questão envolvendo geopolítica. Não vou entrar em detalhes, tá? Porque vai ficar um vídeo longo demais. E se você quiser realmente estudar a questão geopolítica de uma forma abrangente, eu recomendo imensamente, lógico, o canal do Professor Rock. Aí o cara vai ter mega conhecido, né, no YouTube, mega conhecido. Professor Rock, ele vai explicar para você toda a questão geopolítica. O cara tem doutorado no assunto, então ele tem muito mais condições do que eu mesmo para explicar para você o que está pegando ali no Irã, né, na questão do Irã com relação ao Iraque e até mesmo possíveis intromissões dos Estados Unidos. Aliás, a gente tem uma situação muito complexa mesmo, porque veja, apenas passando aqui rapidão o que tá influenciando isso tudo, o que tá acontecendo, né, de uma forma geral. Então nós temos lá Irã, deixa eu só dobrar aqui que tá quente, hoje não tá mais tão frio, não sei nas cidades suas, mas apesar que olha só, 17 graus, pelo menos é o que diz aqui, 17 graus, não sei se consegue ver aí, mas 17 graus. Veja, o Iraque tem sempre uma disputa religiosa, né? Perdão, o Irã tem sempre uma disputa religiosa com Israel, né? Por questões que eu já expliquei em vídeo aqui no canal. Se lembrar de pôr um card eu coloco, mas geralmente esqueço, eu vou esquecer com certeza. Enfim, procura aí, tá? Daniel Esteves de Barros. Aí eu até explicando a questão
envolvendo Israel e o Hezbollah, porque eles vivem brigando e tal. Eu explico tudo bonitinho, a questão geopolítica e tudo mais, tá? Por que que acontece os conflitos entre eles, tá bom? Então nós tivemos e sempre vamos ter, né, diga-se, problemas envolvendo muçulmanos, tá? A questão, em especial, o Estado Islâmico lá na Palestina, né, que está dentro da Palestina, com Israel, tá? Mas aí a gente vira e mexe, tem alguns países como o Catar, por exemplo, que se envolve em problemas com Israel. Nós temos também o Irã, né, que se envolve em problemas com Israel e tudo mais. E é sempre uma ameaça muito grande quando a gente vê o Irã querendo produzir uma arma nuclear. Por quê? Porque eles têm um pacto ali, e esse pacto é um pacto meio que forçado, né, por assim dizer, imposto por Israel. Falar, ó, vocês não vão produzir armas nucleares, a gente não quer que vocês produzam armas nucleares porque a paz aqui depende disso, tá? E tá, se eles vivem sendo ameaçados sem armas nucleares, imaginem com armas nucleares, né? No caso, Israel vive sendo ameaçada sem arma nuclear. Imagine com arma nuclear. E o Irã produzindo uma arma nuclear é uma coisa um tanto quanto complicada, né? E recentemente tiveram informações de que, de fato, o Irã estava avançando, né? Estava evoluindo na questão da produção de armas nucleares, não é? E fez com que o presidente do primeiro-ministro, né? Se eu não me engano, de Israel é parlamentarismo? Não, só é presidencialismo. Então, o presidente de Israel, que não é lá um cara muito honesto, diga-se, né? Então, não tem mocinho nessa história, mas enfim. Ele ficou sabendo que pelo serviço de inteligência, né? Ficou sabendo que Israel estava produzindo, né? As forças revolucionárias de Israel estavam produzindo armas nucleares, ou pelo menos extraindo urânio com essa finalidade, né? E atacou bases, né? Atacou bases de extração de urânio lá no Irã, e começou a gerar toda essa situação já realmente de tensão ali. Em contrapartida, o Irã recentemente atacou um hospital no sul de Tel Aviv, né, recentemente. Se eu não me engano, foi nesse dia de Corpus Christi, ou na quarta, mas eu acho que foi nesse dia de Corpus Christi mesmo, né, dia 19 de junho. A situação está tensa, né? Os Estados Unidos já estão querendo entrar na guerra, né? O Air Force One, né, o avião presidencial dos Estados Unidos, que é o avião do juízo final, né? Que, tipo, sempre que esse avião voa, é para realmente decidir algo sério, que é o avião que leva o presidente dos Estados Unidos, né? Em situações críticas, emergenciais, um avião projetado para ficar, se eu não me engano, uma semana sobrevoando, ou até mais, né? Sem precisar fazer pousos estratégicos ou coisa do tipo. Ele pode ficar uma semana no ar. Ele se movimentou, né, para Israel. E tá lá o Trump já com prazo decidindo se vai ou não realmente movimentar tropas estadunidenses para atacarem o Irã, né? Nesse meio tempo, o Putin já ordenou, né? Olha só, já ordenou que Israel cesse os ataques ao Irã, né? E também o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, também já está lá preparando os mísseis para a guerra. Então você vê que já é uma situação um pouco complicada, né? Todos os países do mundo, inclusive países com poderio bélico bem forte, né? Veja, Coreia do Norte é um país que tem armamento bélico bem potente, né? Um armamento nuclear também bem potente. Rússia, Estados Unidos, são países com poderio nuclear também bem complexo, né? Então, estamos em uma situação bem aí desagradável, bem desagradável mesmo, tá?
E o que acontece, cara? O que acontece acima de qualquer coisa, tá? É que o Irã, como medida sancionadora para o resto do mundo, né, em especial para o Ocidente, claro, ele pode simplesmente travar a produção de petróleo deles, né, que é responsável por 20% da produção de petróleo do mundo, tá? E isso gera uma certa recessão global, né? O preço do petróleo vai subir, e o preço do petróleo subindo, a economia torna-se relativamente inviável, né? Então a gente vai ter uma inflação generalizada no mundo todo, tá? Não é só Estados Unidos, não. Então isso implica, claro, inclusive aqui no Brasil, no mundo todo, beleza? América Latina, mundo todo sofre com isso, tá? Não só Europa, não só Hemisfério Norte, o mundo todo mesmo, tá bom? Vai sofrer com isso daí. Por quê? Porque o petróleo ainda é responsável ainda é a maior fonte de energia do mundo, tá bom? Então a energia vai ficar muito mais cara. Com a energia cara você não tem uma economia viável, né? E além de tudo, claro, o petróleo é a maior fonte de combustível do mundo, né? E com combustível caro você não tem como ter um frete de acordo, ou seja, para você transportar esse microfone para qualquer lugar, você vai ter um custo adicional, né? Então, pô, para você transportar, eu comprei esse fone aqui em Cidade del Leste, lá no Paraguai. Mas tá, esse fone aqui, ele foi produzido no México, né? Shure. Não tá falando se foi no México que foi produzido, mas é um Shure. Geralmente Shure é produzido no México. Então vamos supor que ele foi transportado. Não foi, tá? Com certeza foi de avião, mas vamos supor que ele foi transportado de caminhão do México pro Paraguai de caminhão. Pô, você já teve um custo nesse transporte com o diesel a um preço X? Você imagina com o petróleo subindo 50%, o diesel também vai subir 50% e o microfone com certeza vai ter um custo de frete elevado de 50%, ou seja, fica mais caro, tá bom? O mesmo posso dizer fone de ouvido, do óculos, dessa camisa que eu tô usando, que já não é barata, né? Por mais que isso aqui é brasileira, mas ainda assim tem um frete, é produzido no Rio de Janeiro, até vim aqui para minha região aqui, Centro-Oeste Paulista, né? Como é que chama esse trem aqui? Este suporte de microfone, né? Esqueci como é que chama. Enfim, tudo. Esta webcam que nos filma, tudo. Alimento, tudo vai subir de preço consideravelmente com isto, tá? A economia se torna inviável e é claro, meus queridos, é claro que isso aí faz com que o S&P, as ações comecem a cair e isto, né? Levei todo esse tempo para chegar para você e falar assim, isto vai refletir no Bitcoin também, tá? Isto reflete no Bitcoin com certeza. Então, nosso mercado, cara, vai sofrer com isso, tá? Não tem nem dúvida. Tem nem dúvida que nosso mercado sofre com isso. Acho provável que aconteça essa guerra estoure de uma vez por todas. Eu acho assim, deixa eu só afastar um pouco. Eu acho assim, cada vez mais difícil a gente ver guerras envolvendo grandes potências. Tá bom? É cada vez mais difícil você ver guerras envolvendo grandes potências. Então, assim, você vê uma guerra envolvendo... tudo bem, Israel. Israel tem lá o seu status de grande potência, mas não é tudo isso, tá? Então, Israel e Irã, acontece. É uma guerra que acontece. Agora, Estados Unidos e Rússia já é difícil, tá? Você vê Rússia e Ucrânia, tá? A Rússia é uma grande potência, pelo menos militar, né? Econômica nem tanto, mas militar é. Ucrânia não. Ucrânia não. Coitados, mas não, né? Estados Unidos e Afeganistão. Afeganistão, grande potência, tá louco? Agora, você não vai ver, muito dificilmente você vai ver uma guerra militar
entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, né? Então, não sei, eu acho que algo me diz que os Estados Unidos eles vão fazer de tudo para não entrar militarmente nessa guerra, vão negociar até o fim e essa guerra, acredito que ela não vai escalonar de uma forma assim tão gigantesca, ela não vai escalar dessa forma que a galera tá prevendo aí não, tá? Posso estar errado, tá? Posso estar sendo otimista demais. Sou de Sagitário, né? Não acredito nada em signo, mas enfim. Sou de Sagitário, talvez meu otimismo esteja fazendo jus ao signo em si. Mas não acho, cara. Não acho que a gente vai ter realmente uma guerra, uma grande guerra, como muita gente tá prevendo, não, tá? Acho que o pessoal vai pesar bem, ponderar bem aí. Ah lá, o Trump tá no vídeo agora. Ah, não. É que vocês não estão vendo a tela do computador. Depois eu filmo. Mas tá mostrando o vídeo, né? Trump to make Iran decision in the next. Bom, depois eu mostro pra você. Enfim, tem um prazo aí. Eu não lembro agora se nos próximos 2 dias, o que é. Mas depois eu mostro. Enfim. Não acho que vai escalonar pra tudo isso não, tá? Vamos ver o mercado como é que anda. Meu Deus do céu. Então, olha só. Só passando rapidão aqui, tá, galera? Núcleo de vendas do varejo veio abaixo do esperado, né? Mas para mim não indica recessão não, tá? Era de esperar em função até das tarifas, né? Da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, tá bom? Então isso tem afastado realmente o mercado e de fato foi o que aconteceu. A gente teve uma queda no núcleo de vendas e tá. Em momento algum isso influenciou também negativamente o mercado, porque o mercado está muito mais interessado na questão aí diplomática, tá? Hoje em dia até a questão tarifária, até a guerra comercial entre Estados Unidos e China já não está mais afetando tanto, não, tá bom? Então, tá aí, tá até que de boa nesse sentido. Na quarta-feira tivemos aí a super quarta, né? Mas a gente teve pedidos iniciais por seguro-desemprego veio abaixo do esperado, então já afasta um pouco a questão da recessão que todo mundo está falando, tá? Estoque de petróleo bruto, tá, por enquanto tá até positivo, só que projeções econômicas do FONC não veio nada positivo, né? Foram mantidas as taxas de juro mediante incertezas mercadológicas, porque nós temos aqui um CPI que tivemos, né, um CPI que, apesar de ter vindo um pouquinho acima do mês passado, ele teve uma certa subida, mas ele veio dentro do esperado, né? Então, assim, nada que tenha assustado tanto o mercado como era de se esperar, né? Ele veio até abaixo do que muita gente aí esperava. E tá beleza. O pessoal realmente ficou sossegado quanto a isso e esperava que o Fed fosse ser um pouco mais maleável, né? Porém, diante de todo esse problema envolvendo, né, a ameaça de guerra, além da questão tarifária e tudo mais, eles decidiram manter a taxa de juros e foi o que aconteceu. Deixa eu ver se aqui a gente tem. Eu não estou conseguindo acessar esse relatório para ver o gráfico de pontos, né? Mas realmente não está aparecendo para mim. É isso, tá? Amanhã a gente vai ter índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, nada de que na minha opinião vai mostrar muitas coisas assim. Mas belezinha. E é isso. Mercado como um todo. Cara, pouca movimentação, para ser sincero. Você vê que desde que eu gravei, cara, a única coisa que ele fez foi apenas renovar essa máxima, foi para 6.100. E depois ele caiu, perdeu novamente a LTA. É que eu tô falando do S&P, né? Claro. E a gente nada mais faz do que subir um pouco aqui, né? A nossa buy zone. Só que o mercado não tá a fim de cair muito além disso, não, tá? Vamos ver. Se o mercado S&P cair para 5.932 pontos,
de 5.932 a 5.894 é o padrão, né? É o que se espera que ele faça mesmo. E aí não é nada além, né, do que realmente a gente já não estaria acostumado a ver ele fazer, tá bom? Agora, se ele ficar dentro dessa faixa, é algo realmente que a gente já espera. Então, é só aguardar. Não tem muito o que fazer não, tá bom? Por enquanto é até bom uma correção, né? Pra gente refazer aqui LTAs, né? Traçar novas LTAs e tudo mais, tá? Por enquanto vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver o mercado aí mostrar um novo equilíbrio, beleza? Gráfico de 1 hora no Bitcoin. Normalmente eu analiso pelo 15 minutos daqui. Mas como tá pouco movimentado, o mercado está aguardando uma decisão até mesmo da questão geopolítica. Não adianta analisar 15 minutos, cara. Não vai ter grandes diferenças. Então vamos ver 1 hora. Eu vou aumentar só isso daqui, por quê? Cara, na verdade eu vou diminuir aqui. Pronto. Melhor assim. Cara, é o seguinte. Eu havia falado, né, nos últimos vídeos que a gente deu esse pump. E uma vez que ele perdeu essa LTA, ele faria muito jus corrigir, fazer uma buy zone. Buscar uma buy zone, na verdade eu falei entre 106 mil, que seria o 0,382 de Fibo, e o 104,352. Ele conseguiu vir até além, né? Ele corrigiu, na verdade, para o 0,786, batendo aqui em 102.589 pontos, né? Dólares, né? Desculpa. 102.589 dólares, né? Então ele corrigiu para o 0,786. Segurou, muito bom mesmo, né? E voltou a subir. O problema é que aqui ele não mostrou força para romper este topo. Então aqui a gente já forma uma LTB, uma linha de tendência de baixa, né? O mercado não teve condições, não teve força de romper essa LTB. E com isso a gente entende que então nós estamos dentro de um triângulo simétrico, né? No qual o mercado faz. Opa! No qual o mercado faz topos e fundos. Ele faz topos descendentes, mas faz fundos ascendentes, ou seja, ele faz topos maiores, né? Menores, desculpa, topos menores, mas faz fundos maiores, ou seja, ele está nessa indecisão, né? E aí? A gente não consegue renovar máximas, mas a gente também não perde mínimas, né? O que a gente vai fazer? Depende do lado para qual ele romper, né? Então ele está aguardando uma decisão para que lado vai romper neste momento, tá bom? Enquanto ele não tomar essa decisão, fica difícil a gente decidir se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Outra forma que dá para a gente analisar isso, que eu até prefiro, é Fibonacci. Isso daí não tem nem que comparar. Para mim, Fibonacci é muito melhor, muito mais eficiente, tá bom? Então, assim, a partir do momento que ele deu esse pump, perdeu, veio pegar o 0,786, segurou, tentou subir, tentou retomar, não conseguiu. O que eu concluo, cara? Eu concluo que tínhamos aqui um topo, eu vou puxar para cá, ó, e travar. E o que ele fez? Eu vejo que da mesma forma que ele não conseguiu perder o 0,786 aqui, nessa situação, né? Ou seja, ele deu o pump de onda 1, onda 2 ele não perdeu o 0,786. Mas onda 3 ele também não conseguiu romper o 0,786. Ou seja, nós estamos em uma encruzilhada entre o 0,786 desta região aqui de correção, mas também o 0,786 dessa região, dessa tentativa de alta aqui, cara. Então, neste momento, o Bitcoin ele está preso entre 102.500 dólares e 109 mil, vamos colocar assim, tá? Então, enquanto o Bitcoin de fato não conseguir romper 102.600 dólares,
eu acho meio arriscado a gente acreditar que ele vá para baixo. Enquanto ele não conseguir romper 109 mil dólares, eu acho meio difícil acreditar que ele vá para cima, tá bom? Então nós estamos numa situação um pouco bem complicada, né? Um pouco bem chata aqui. Não tem muito o que a gente fazer. E é por isso que eu ando sumido, né? Por isso que eu ando sumido, galera. Porque tá nisso. Tá nessa indecisão, tá nessa incerteza. Enquanto a questão macroeconômica, a questão geopolítica fica em indecisão, se vai e não vai, a gente fica também numa situação que não tem muito que eu possa vir aqui atualizar vocês, né? Então, é até chato eu chegar aqui e vir falar as mesmas coisas que eu falei no dia anterior, né? Não faz sentido. E eu só tô aqui hoje, sinceramente, porque amanhã eu posso acordar um pouco mais tarde. Amanhã é feriado pra mim, eu emendei feriado, né? O bom de você ser funcionário público é isso, você emenda feriados, né? Por pouco, hein? Quase que não emendei. Quase que não deu pra emendar. Mas consegui emendar o de amanhã. Até ia cogitar gravar uma live e tal, mas, cara, live, com o mercado chato do jeito que tá, não compensa. E fazer live pra ficar falando de geopolítica, de como tá a situação envolvendo Israel e Irã, cara, aí eu já mais uma vez ia falar e ia recomendar que vocês procurassem o canal do Professor Rock, que aí com certeza ele tem muito mais capacidade do que eu para tocar uma live sobre esse tema, tá? Com certeza é um assunto muito mais interessante para você fazer uma live no momento do que ficar falando de gráfico do Bitcoin que não se movimenta, não vai para lugar nenhum e basicamente fica nisso, tá bom? Então tá aí, cara. Bitcoin é isso por enquanto, tá? Enquanto não perde 102.500, a gente não tem muito o que fazer. Enquanto não rompe 109 mil, também não tem muito o que fazer, tá bom? Se por um acaso ele perder 102.500, a gente tem que ver como é que vai ser o teste aqui de 100 mil, né? Porque ele viria testar 100 mil. Se perder 100 mil, aí lascou, hein? Porque ele tem alvo até para 94 mil, por aí vai. Aí seria uma desvalorização feia do Bitcoin, cara. Porque a gente poderia ver o Bitcoin corrigindo seus 7% aqui, 6,3%. Né? Realmente seria uma coisa um pouco chata aí pro Bitcoin, se isso acontecesse. Gráfico diário, né? A gente tá vendo o Bitcoin querendo perder a Triple M de 610 períodos, querendo perder uma LTA que ele vinha ostentando desde abril, né? Negócio chato aqui. Mas é aquilo que a gente fala, né? Sempre que você perde uma LTA... Cadê? Perde a LTA. Tá aqui. Você traça uma itração e vê que seu alvo tá lá entre 0,5 e 0,6. Tá, nesse caso aqui a gente teria que fazer o contrário, né? Teria que puxar assim. Pronto. Aí nós teríamos o quê? Buy zone entre 93.157 e 88.725. Seria interessante, hein? Seria interessante uma nova oportunidade de compra de Bitcoin aqui. Nessa região, hein? Fazer ter uma nova oportunidade de comprar Bitcoin aqui seria muito, muito bom mesmo, tá? Mas vai ser difícil, hein? Eu particularmente acho difícil ver o Bitcoin cair aí para 94 mil, para 90 mil. Acho bem difícil mesmo. Não é impossível, mas acho difícil, tá? Todo caso tá aí, é o que Fibonacci nos mostra caso ele perca definitivamente essa LTA, que eu esperaria pelo menos aí mais, não sei, mais uns 3 ou 4 candles aí abaixo dessa LTA para confirmar.
Por quê? Porque o mercado tem feito muito falso rompimento, mesmo em gráfico diário. Então, cuidado antes de você operar isso aí, tá bom? Só para concluir aqui, análise de sentimento. Mercado lateral bem parado mesmo hoje, né? Como vocês podem ver aqui. Funding rate tá baixo, o que é muito bom. Liquidez baixíssima, né? A última liquidez que a gente viu no mercado foi nos dias dos namorados, quando a gente teve essa queda, que foi justamente para liquidar os longs, e depois disso a gente até teve uma tentativa de retomar alta, mas até então sem interesse no mercado aqui, né? Tanto que o Open Interest em queda, Open Interest sem interesse nenhum em alta, e ó, sempre que o preço cai, o Open Interest cai junto, e quando sobe, o Open Interest pouco sobe, né? Então não há interesse no mercado, não há interesse em compras e vendas, né? E pelo contrário, quando cai, tem menos interesse ainda em abrir contratos futuros, porém quando sobe, simplesmente anda de lado, então não há interesse mercadológico, como eu havia dizendo, enquanto o mundo não toma partido, né, nessa questão geopolítica, as instituições estão realmente indecisas, né, com o que fazer com o capital, né? Então elas estão aguardando a decisão, por exemplo, do Trump, né? O que o Trump vai fazer, se o Trump vai mergulhar fundo ou não nesta guerra, se de repente um Vladimir Putin entra pesado ou não, né, nessa guerra, também acho meio complicado, mas enfim, né? E é isto. Vamos ver aí o que o pessoal decide. Mas por enquanto essa guerra não tomar um partido mesmo, enquanto ela não cessar, ou pelo menos ficar aí entre uma briguinha entre Irã e Israel, simplesmente isso, né? Nós estamos aí uma situação bem chatinha, tá bom? Long short ratio que agora inverteu a mão, né? Depois de passar muito tempo aí basicamente virado para os shorts, né? Voltou aí a agradar a galera do long, porém bem de leve também, né? 1.15, agora tá 1, né? Então assim, tá numa situação bem intermediária, né? Para cada long aberto nós temos, para cada 1.01 long aberto, agora nesse momento nós temos 0,99 shorts aberto. Então, tipo assim, é uma proporção bem interessante, nada que deva mexer com o mercado negativamente, tá? Porém, positivamente também não está influenciando grande coisa, conforme vocês podem ver, tá bom? E o CVD tá simplesmente nem aí, cara. O CVD tá caindo, né? Que é bom, né? É bom. O CVD perto do que já teve, caiu, e vamos torcer para continuar caindo. Menos mal assim. Trading Light que é importante nesse momento, porque a gente vai ver aonde estão os suportes e as resistências do Bitcoin. A principal resistência nesse momento encontra-se em 105.770, 90 mil Bitcoins para venda. E se ele romper ali, a gente só vai ter realmente resistência na faixa dos 110 mil, né? Que lá em 109 mil, por exemplo, $600, nós temos 417 mil Bitcoins para venda. Aqui sim o bicho pega, hein? Aqui sim o bicho pega, porque 417 mil Bitcoins para venda, quero ver quem que vai conseguir romper. Depois disso tem 341 mil Bitcoins, 387, 393. É Bitcoin pra caramba para ser vendido, tá? É Bitcoin pra caramba. E aqui para baixo, nós temos dando suporte em 102 mil apenas, cara. 102.885, 119 mil Bitcoins e 102.800, 106 mil Bitcoins aí, tá? Então pode ser que o mercado caia para essa região aí, para buscar algum suporte, e depois aí pode ser que a gente tenha alguma novidade, mas suportes estão fracos para o Bitcoin, hein? Talvez algo realmente perigoso aconteça. O mercado está neutro nesse momento, que é muito bom, tá? Para um mercado que
passou um bom tempo na ganância, voltar para uma neutralidade é algo bom, porque caso entre capital comprador, a tendência é que ele suba sem grandes dificuldades, sem grandes artificialidades, né? O que seria uma alta natural. Por um outro lado, a gente sabe que quando o mercado passa muito tempo em ganância, porque tem alta, depois ele cai um pouquinho, vai para o neutro, ele tende sim a cair um pouco mais até ficar no medo, né? Ou no medo extremo, para só depois voltar a subir. Então, estamos numa situação um pouco complicadinha aí também, tá? Vamos ver se o Bitcoin consegue reagir aí com entrada de capital comprador. E passando bem rápido aqui pelo mercado, a gente vê Ethereum se mantendo abaixo do Triple 610 períodos, bem ruim, tá? Ethereum que eu disse, cara, que se rompesse esse topo de 2.744, teria primeiro alvo em 2.851, e ele veio pegar esse alvo aqui, mas não conseguiu superar o topo anterior, derreteu, cara. Então Ethereum tá numa situação um pouco chata, sendo sustentado pelas médias aí, no caso média exponencial de 34 períodos e média exponencial de 50 períodos. Vamos ver se ganha força para voltar a romper e tentar romper o topo de novo aí, tá bom? XRP, Ripple. Ripple também segue sem movimento nenhum, né? Ele conseguiu romper LTB, uma LTB que vinha lá do topo de 3 dólares, né? Formado em janeiro, foi retestado esse topo em março e rompido definitivamente esse topo em maio. Porém, desde que fez esse rompimento, não conseguiu confirmar, né? Para valer. E se você pegar do rompimento até o fundo que ele fez, eu acho que seria interessante a gente cogitar uma compra no 0,786 dessa atração de Fibo, que está lá em 2,52, ou pelo menos em 2,42, né, que seria o 0,686. Perdão, 0,618. Mas até então ele não conseguiu, cara, superar nenhum nem outro. Então, tá aí. Ripple totalmente desinteressante nesse momento, sem movimentações curiosas. Solana, que também segue aí em baixa, né? Chegou a romper de leve um topinho aqui, não conseguiu vir além, mas está movimentando algo que pode ser, eu até acho que é, né, um cup and handle. Ó, até acho que seja um cup and handle. Vamos ver se realmente consegue aí. Romper, porque o rompimento aqui dela jogaria pelo menos para 230 dólares, né? O duro que ela rompe, desrompe, né? Tá bem complicado aí. Mas a Solana, por enquanto ela se mantiver aí acima dos 140 dólares, para mim esse movimento tá válido, tá? É só ela romper novamente 180, que aí para mim alvo em 230 é bastante viável mesmo. Beleza? Cardano que também rompeu LTB importante, vem retestar, mas não consegue força para subir além, né? O ideal seria segurar aqui e vir retestar outra LTB, se a gente levar em conta esse topo que ela fez em março, né? Mas não consegue, cara. Não consegue de jeito nenhum. Não consegue de jeito nenhum. E para piorar, perdeu aqui uma região que antes servia de suporte, depois virou resistência, voltou a ser suporte, agora perdeu de vez. E pelo visto vai querer testar de novo a LTB, que tá lá para 0,52 centavos de dólar. Então realmente Cardano, a ADA Cardano tá numa situação bem feia aí. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? O vídeo ficou longo, mas também a gente ficou sumido um tempo aí, né? Então por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, até mais. Fui e vamos ver se a gente volta aí até domingo, né? Falou, fui, adiós, tchau.